Vamos fazer o reactors, tá? Já tá engatilhado aqui. Nosso mano Jones e o Manuel, né? Como eu aprendi com o Rods do Nexo Algum. Contra 20 petis. A primeira parte do debate que nós fizemos ontem já tava sensacional, tá ligado? Tipo assim, mano. Deu pra dar uma risada, uma resenha. Porque o que acontece? Eu vou explicar. A galera petista não aceita que o governo Lula é neoliberal. O bagulho é neoliberal, mano. Não tem o que fazer. Entendeu? Não tem. É neoliberal. Tá? Quando fala isso, eles se sentem ofendidos. Porque eles queriam que fosse um governo socialista. Mas não é. Não é. Né? Não é. Então a gente vai lá. Vamos lá. Jones Manuel contra 30. A gente parou aqui, né, nesse cara. Falando sobre violência policial. Vamos só dar um reboot aqui. Clicar aqui. Aqui. O governo petista é 20 anos. Eu vou te dar um exemplo. Ó, o ano, olha aqui, 20 anos na Bahia. O ano que vem você vai chegar... Pausa. 20 anos. Fechou. Acabou? Fechou. Não é do dia pra noite, 20 anos de governo, gente. Porra, gente. Gente. Vamos lá. O assunto vai aparecer aqui em cima. Prazer, Jones. Sou Prazer. Juan Silva, Eu acho militante do Partido vai dos aparecer. Trabalhadores, Prazer, comunicador Juan. popular. Perfeito. Bom, Certo, primeiro, perfeito. você começa a sua oratória fugindo da sua própria afirmação, porque você só citou aqui um aspecto que, teoricamente, Aqui, ó. fortaleceria Pera aí, ó. o racismo. Os governos petistas fortaleceram vários aspectos do racismo estrutural no Brasil. Tá? Essa é a pauta. Vamos ver que nosso mano... A sua oratória fugindo Fala. da sua própria afirmação, porque você só citou aqui um aspecto que, teoricamente, fortaleceria o racismo Teoricamente, estrutural. acabei de citar Teoricamente, todos os dados, porque todos os dados. é teórico, porque não é só o governo federal que faz meu isso. Temos governos camarada, estaduais, você não respeita a separação de Não, Estado, meu camarada, União o governo e que federal. mais mata é do PT Você não é tá o governo da Bahia, meu Você camarada. percebe como você só citou um aspecto na sua afirmação, você disse vários aspectos. meu eu também posso dizer meu camarada, que a eu gente tô tem a lei falando de de- cotas que você minimalizou Eu tô falando aqui de no debate. eu falei de violência Você policial, eu minimalizou falei a de lei encarceramento cotas, em massa, eu você falei do minimalizou uso, a lei de cotas, eu falei do Jones. uso das Jones, Forças você Armadas. é fruto não, da Universidade não, Federal, meu Jones. camarada, Como meu que você camarada, minimiza? meu camarada, eu não... Ih, tá falando fruto da Universidade Federal. Isso te lembra alguma coisa? Ai, que você é da Federal, que não sei o quê. Lembra alguma coisa? Quem fala esse tipo de coisa, mano, são os bolsonaristas, parça. Entendeu? São os direitola aí, mano. Sacou? Eu não entendi essa fita não, mano. E aí, pra quem não entende aqui a regrinha das bandeiras, é o seguinte. Quem levanta a bandeira vermelha é porque tá gostando do argumento do cara e quer que o cara fale mais 10 minutos. Sacou? Quando eles levantam a bandeira vermelha, é porque eles não estão gostando, obviamente, e vai aparecer uma bandeira vermelha bem aqui, né? Que é tipo assim, porra, vai estar enchendo o saco e os caralho. Entendeu? Nicolas, é o Nicolas, mano, entendeu? Ué. Do nada apareceu o Rods do Nexo algum, sem Nexo mesmo. Vamos lá, vamos ver aqui. Minimizei, meu Você camarada. fez isso, você já começa Meu falando camarada, que não. Eu não eu tô falei falando da que isso não participação funciona, das aí Forças você vem Armadas. falar de segurança pública. A gente pode Você passou falar, todos os 20 inclusive, minutos falando sobre segurança o Haiti, pública, a Jones. invasão do Haiti, Quando foi que o promovida Brasil pelo teve- governo Lula. quando foi que o Brasil que fez teve com que General ministros negros Heleno, no General poder, Heleno, Jones? Quando foi que o Brasil Tarcísio, teve ministros negros no meu poder? camarada, Quando meu foi que o camarada, Brasil teve um ministro meu negro camarada, indicado ao STF, Jones? Meu camarada, ministro Você percebe negro como na você nega a economia realidade, Jones? nunca teve, porque onde a coruja Você dorme, percebe onde como manda, você percebe sempre como você fica nega na a mão própria dos realidade mesmos. dos fatos. E Aí Olha, você quer se prender no meu governo da camarada, Bahia, Jonezinho. como costa Mas e eu- segurança segura. pública. Mas Você disse o que é estado vários mais importante aspectos do racismo Nordeste, estrutural. meu camarada. Quem criminalizou o racismo no Brasil, Jones? Meu camarada, foi a Constituição de 88. Então, quem foi o deputado constituinte? Foi o Lula. É o PT. Não.
Os caras acham que o Lula é o novo Messias, mano. Qual foi? Desculpa ficar fazendo comparação com os bolsonaristas, mano, mas é tipo assim, é muita apagação de pau. Olha aqui, ó. A criminalização do racismo no Brasil foi proposta pelo deputado federal Carlos Alberto Carlos de Oliveira, PDT, conhecido como KO, ainda durante a Assembleia Nacional Constituinte, 87 e 88, após a ditadura militar. Acho que criminalização Ô, do Jones, racismo foi pelo do amor de KO. Deus. Jones, você Foi do precisa pôr KO. o pé na Não, realidade, não. Jones. A proposta Ninguém de tá criminalizar o negando racismo não aqui foi o Lula. as Juan, bandeiras de Rui Juan, Costa, não foi ninguém Foi do tá KO. negando Juan, não a foi o Lula. criminalização. Juan, não foi o Lula que Ninguém tá apresentou. negando. Juan, não foi o Lula. Ninguém tá negando Juan, a não foi o violência Lula. na Não Polícia foi. Militar da Bahia. Juan, Mas o não nosso colega já falou assim, a quero Polícia dever Militar direito. foi criada pra isso, sou contra. Mas é 20 Eu anos sou de contra, governo mas petista você na não Bahia. pode jogar isso no colo do governo petista. Não, mas Você é 20 entende anos isso? de governo petista com maioria na Assembleia Legislativa. Um exemplo disso. A maioria das prefeituras. Um exemplo disso é Juan. a PEC da segurança pública, quando o governo tenta colocar de cara. Mas a PEC da o segurança Tarcísio pública não manda é derrite boa. de volta Veja, a para PEC da deputado segurança para pública barrar a não é PEC da boa. segurança A pública. PEC da segurança pública, inclusive, mantém uma Jones. lógica de estrutura de Estado militarizada, pensando Jones, qual a que é a política sua de... alternativa? Veja, calma, vamos lá. Pensando a política de segurança, Lembrando Pelo que tá amor voltando de pra Deus. segurança de pública, combate viu? São ao vários inimigo aspectos interno. do Eu me racismo, mas ele só tá falando de propus segurança a pública. debater segurança pública porque preto morto Mas não é essa a não afirmação, Jones. milita. Nós estamos Preto falando morto de não racismo milita. estrutural, A gente não Jones. pode naturalizar a Mas nós estamos falando de morte do racismo nosso estrutural. povo, meu Nós camarada. estamos falando de racismo A estrutural, gente não Jones. pode naturalizar a morte do nosso povo. Você nega a que tá história, minimizando. você nega a história. Você que está... Mano, dá pra ver no olhar desse menino aqui, ó. Dá pra ver que o Jones tá amassando ele, cara. Ele tá tipo assim, cara. Ele tá falando do nosso povo. Ele tá tipo assim. Porra, cara, ele realmente quer o bem do nosso povo. Eu não tenho argumentos, eu tenho que defender o Lula, cara. Eu tenho que defender meu PT. Eu tenho que defender meu PT. Ah, eu me salva. Eu tenho que defender meu PT. Olha a cara do Jones. Jambrando. Jambrando. Aquela cara serena, tá ligado? De quem comeu 3 kg de carne, tá ligado? E relaxou. Ou pra quem é vegano aí, ó, quem comeu 3 kg de abobrinha, sei lá, mano. Que relaxou, eu não sou vegano, eu não sei o que vocês comem. Vamos lá. Você nega a minimizando. história. E São quem, vários e quem governos. Nega a história. O cara só veio com fatos até agora e dados e argumentos baseados historicamente e comprovados. analisou o racismo na Constituição de 88, quem apresentou o São projeto de mais lei não 300 foi o anos de Lula. de Não escravidão. foi o Lula. Não foi o Lula. Não foi o Lula, viu? Foi o KO. Bate! O PT não tem um projeto soberano de ciência e tecnologia para o Brasil. Boa! Chegamos agora na segunda pauta. Terceira pauta? Eu acho que é a terceira pauta. Terceira pauta, né? Porque o react que a gente fez ontem, o mano não terminou a pauta. Ele deixou lá os 50 minutos lá, né? Pra, não sei porquê. Eu acho que ficou mais fácil pra ele fazer o corte. Em vez de ele parar na segunda pauta, ele parou no maninho que antecedeu esse cara. Então vamos lá. Qual que é a pauta? Desculpa, meu TDAH bateu. Não foi o Lula. Meu TDAH bateu. O PT não tem um projeto soberano de ciência e tecnologia para o Brasil. Papo Esta reto. afirmação parte do pressuposto, mais uma vez, evitando possíveis caricaturas. Ninguém está negando o crescimento de universidades federais no Brasil, ampliação do número de Tá pagando pra alunos, isso também, maior pô. número de concurso público Isso para é professores fato. e professoras, especialmente no segundo governo Lula e no primeiro Fato. governo Dilma. Mas um projeto de soberania tecnológica parte do pressuposto de criar um sistema nacional de inovação que combata a dependência tecnológica do Brasil, que faça com que o Brasil deixe de ser um país que nos setores tecnológicos de ponta basicamente seja um importador. Exemplo concreto disso, neste momento, há uma disputa nacional em torno das terras raras, que são fundamentais na quarta revolução industrial. O governo Lula, ao invés de usar o Centro de Tecnologia Mineral, que é uma empresa pública, para formular a Estratégia Nacional de Terras Raras, ele abriu um edital em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a União Europeia Segura. para formular para uma empresa privada a Segura. Estratégia Nacional de Terras Raras no Brasil. Esse é um exemplo da Nossa, falta de mano. projeto soberano que os governos petistas têm para a ciência e tecnologia. Cara, uma das únicas pessoas
do Brasil que vejo falando sobre terras raras, sobre o desenvolvimento brasileiro, sobre a soberania nacional, que a gente realmente deve investir nisso. Cara, é o Jones Manuel, mano. E pra quem não sabe, tá? Ele tá aí como pré-candidato à eleição, né? Se eu não me engano. Votem nele no site dele lá, vai estar tudo certinho no site dele, pra vocês votar. Tá, viva Jones Manuel, quero que ele seja presidente do Brasil, que deixe bem claro, tá? Eu sou um comunista, sim. Marxista-leninista. Sou filiado ao UP, mas eu vou votar nele, tá? Léo Pericles, te amo, mas Jones Manuel é a fita, tá? Organização, centralismo democrático, às vezes a gente precisa, né? Então, enfim. Me caçem. Vamos lá. Sidão, tu vai deixar eu falar dessa vez agora, né? Não, você- Vamos um minuto de Deixa cada. eu Fechou? falar, Fechou? deixa eu Fechou? falar. Vai, um minuto seu, um minuto meu. Ok. Um minuto de cada. Vamos lá. Vamos lá. Jones, eu queria que você me respondesse quantas empresas estatais o Lula montou depois de 2003 até hoje, tá? Você sabe qual é esse número? Quantas? Não, um minuto, Tá. eu vou responder. 46, Tá. tá? Então quer dizer que tem nada a ver com aquele projeto 43. neoliberal de privatizações. Aqui, ó, o tá? fact Dentro check, dessas ó. empresas, sobre Fact o check. assunto que você colocou, talvez você não tenha conhecimento, que é o projeto Sirius. Você conhece o projeto Sirius? Lá em Campinas. Ok. E qual que é a importância dele para nós hoje? Ele é um acelerador de partículas que tem a capacidade de ser o maior microscópio do mundo. Só tem 2 países fora o Brasil que tem, que é a França e a Suíça. Então, junto com ele, É. com a Hemobras, você conhece a Hemobras? Tá, ok. A Ó, o Jones tá quietinho aqui, respeitando um minuto. Vamos ver se esse mano vai respeitar, hein? O projeto Sirius é uma fonte de luz sincrotron de 4ª geração construída pelo Laboratório Nacional de Luz Sincrotron. Galera, eu sei que é isso, sincrotron, desculpa. Em Campinas, ele utiliza o acelerador de partículas para gerar radiação extremamente densa, usada em pesquisas avançadas em materiais, biologia, química, saúde e energia. O Sirius não é o maior microscópio do mundo no sentido literal, mas é frequentemente descrito assim porque funciona como um microscópio coletivo de altíssima resolução. Microscópio 4K, 8K, então, estamos falando. Hemobras, para quem não sabe, é uma empresa que trabalha para a gente tirar a dependência de produtos químicos, que é a parte de hemodiálise, plasma, essas coisas todas, né? E nós temos a Ceitec. Você conhece a Ceitec? É uma empresa voltada para onde? Microchips. Que o nosso querido Bolsonaro quis acabar. Então, isso tudo é um projeto que talvez você não contou. Não. Nosso querido Bolsonaro. Agora é minha vez. Um minuto, um minuto. Vamos lá. Por parte. Meu querido camarada Sidão, a Ceitec, por exemplo, foi uma medida muito importante do governo Lula 2, que o Bolsonaro queria privatizar e o Lula não privatizou. Ponto positivo. Viu aí, gente? Quem votou no Bolsonaro? Deixa ele positivo. falar! Ó, nem começou, mano. Foi 15 segundos, o cara já tá, pá. O Jones Manuel mal respondeu. Puta. Para o governo Lula. Porém, contudo, todavia, a Ceitec é uma estatal dependente, que depende do orçamento da União e ela vive sem dinheiro e não tem recursos para desenvolver suas capacidades tecnológicas. Só um momento, um minuto. Isso por um lado. Por outro lado, o acelerador de partículas, o Sirius, é muito importante. Só que existe um conceito chamado ilhas de modernização. O Brasil é um país dependente tecnologicamente, que não tem um sistema nacional de inovação, mas tem ilhas de modernização. Tem uma Embraer, tem o Sirius, tem uma Petrobras e tal. Qual é a questão central? É a ausência de um projeto nacional de ciência e tecnologia. Agora, um minuto seu. Tá, ok. Vai. Quando você diz esse projeto, você tem que lembrar que em 2003, quando ele entrou, ele teve que arrumar uma casa toda bagunçada, que não tinha esse projeto. Então, se você olhar de lá para cá, todo esse projeto que foi feito, ele foi construído até um projeto Dilma. Então, quer dizer, houve um projeto, sim, na ciência, tá? A partir do momento que ele pega bolsas para estudo, para mandar alunos para fora, para pegar a nível de conhecimento externo, você está investindo automaticamente, pesadamente, no ensino de qualidade. Então, se você está falando para mim, afirmando que não existe um projeto para ter nossas patentes e não depender de royalty americano ou inglês, você está falando uma mentira, porque sim, existe o projeto submarino nuclear, que você não citou, que está aí, está funcionando, e graças a Deus está indo bem. O Ô, projeto meu pai. Angra voltou.
Então, quer dizer, Certo. foi parado, não foi parado por ele, foi do Sérgio Moro, aquele lixo, né, que a gente sabe que ele fez, parou um projeto que era maravilhoso, você entendeu? E ficou ali sucateado e pagando aí numa uma locação de equipamentos, assim. Leiam, tá? Ok. Leiam. Sidão, vamos lá. Você falou de patentes, você falou da Hemobras. O básico de um sistema nacional de inovação é regular a legislação de patentes. No capitalismo, a inovação assume a forma mercadoria de patentes. Certo. O governo FHC aprovou em 1996 a Lei Vamos lá. 9.279, que o senador Darcy Ribeiro, na época, Segura. chamou da Lei de Patentes mais entreguista do Segura. mundo. Antes dessa lei ser aprovada, a distribuição entre registro de patentes entre residentes e não residentes era 70 a 30. 70% das patentes registradas por capital estrangeiro, 30% por empresas ou pessoas jurídicas ou universidades nacionais. Hoje, Segura! essa proporção é, em média, 80% de não residentes, capital estrangeiro, e só 20% de residentes. Você citou a questão da saúde. Hoje, o déficit comercial da saúde é de 20 bilhões de dólares. Hoje, o Brasil só produz, em média, 10% dos IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, que consome e já chegou a produzir 50%. Agora é um minuto teu. Tá ok. Eu até acho que esse número é muito bonito que você está falando, você está vendo com os dados que a gente não consegue, às vezes, acompanhar. Mas tudo maravilhoso. verdade. Ok, não, tudo verdade, pode até ser verdade. Mas se você olhar o projeto em si, tá ali o projeto implantado. A gente Pode colocou até um projeto ser verdade. que funcionou num projeto inicial, a Dilma continuou, o Bolsonaro. Todos os dados citados por Jones Manuel estão corretos. Para informações, cadê o QR Code? Ai, caralho, eu morri. Eu nunca vi um fake check desse, mano. Como é que é, mister? Mano, ninguém sai feliz porque sempre vai ter alguém que não queira tal pessoa no poder. Papo. Aqui o hashtag, uma bagunça vai estar toda vez, meu filho. De 4 em 4 anos, qualquer presidente que entrar vai encontrar bagunça. Mano. A gente vive num país que, tipo assim, tá atrapalhando minha vista aqui pra vocês. A gente vive num país, a gente tem que assumir a política aqui, principalmente economia, tecnologia, é tudo bagunçado, velho. Tudo bagunçado. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, mano. Quantas vezes vocês viram o Brasil lançando foguete? Tá ligado? Sendo satélite. Manja, engasguei aqui. Satélite, foguete. Mano, a Índia, no ano passado, retrasado, se eu não me engano, faz um tempo, mandaram um foguete pra Lua. Se eu não me engano, pra Lua. Se eu não me engano. Ou foi um satélite, eu não sei. Não, foi um satélite, tô viajando. Foi um satélite, tô viajando. Mas, entendeu? E não precisa nem falar, né? O Elon brocha, o Elon nazi brocha, né? Fazendo um foguete que dá ré. Cadê a tecnologia no Brasil? Cadê a ciência no Brasil? Eu quero minha tecnologia, eu quero minha ciência. Eu quero ver o homem na lua! Colocando bandeira do BR lá, velho. Junto com o tema, queria destruir, e a gente vem recuperando. Você tem que dar tempo, Jones, para as coisas acontecerem. Você acha que o governo trabalha só ele? Ele tem praticamente um congresso que trabalha fora. Hoje, basicamente, o Brasil está sendo governado por uma direita que está destruindo todo o projeto que a gente tem. Não é só o Lula não ter dinheiro, a intenção, mas existe um congresso que não trabalha, cara. E a gente precisa ter uma força como você, outra, a gente não pode destruir, dar chance, o que às vezes eu percebo, João, que você está dando fôlego, dando armas para a direita voltar, cara. A gente não pode bater nisso. A gente dê argumentos que a gente continue nosso projeto de esquerda. E é isso que você tem que defender com a gente. Um minuto, vamos lá. Então. Eu, se for eleito deputado e estiver no Congresso Nacional, uma das minhas prioridades vai ser derrubar a lei de patentes do governo FHC. Eles não são esquerda. Esses petistas não são esquerda, não. É o quinto governo petista que foi enfrentado. A partir do momento que a gente muda a legislação de patentes, a gente pode e deve pegar os setores da economia brasileira que a gente já tem alguma densidade tecnológica e fazer eles de ponta para criar um sistema nacional de inovação. Vamos dar o exemplo da saúde, como eu já te falei. Vamos lá. A gente já chegou a produzir 50% dos IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, que consome. Hoje em dia a gente só produz 10%. Só um momento, o minuto é meu. No Ministério da Saúde, 55% de todas as compras do SUS são de capital estrangeiro. A política do complexo econômico e industrial da saúde não avança no Brasil por falta de financiamento, por causa do novo teto de gastos, por uma legislação de patentes
patentes atrasada e por falta de uma coordenação estratégica entre Estado, universidade e órgãos públicos. Sidão, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é uma instituição que existe há 80 anos, está ameaçado de fechar porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, papel, e o governo federal olha para isso e finge que não vê. Como é que a gente vai desenvolver um Sistema Nacional de Ciência e Inovação se a gente deixa órgãos tão importantes como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas não tem dinheiro para pagar conta de luz e conta de água, pelo amor de Jesus Cristo? Não, parou. A gente Pausa. vai conseguir. É porque eles deram a 10ª quando tu tava falando. Ok. Mas é ótimo. Ei, tu é químico, né? Sou. Grande debate. Eu adorei. Valeu. Não. Foda Foi foda. pra caralho. Foi bom. Assim, em comparação com outros caras, né? Ele deu umas. Tentou dar umas, né? Como digo. Atrapalhada, né? Tentou interromper ele em alguns momentos, mas foi bom. Comparação aos outros aí, ó. Quem não viu, mano, assiste. Eu vou postar os cortes aí, velho. Assiste, mano. Muito bom, mano. Ai, caralho. Os cortes saem ao 12:30, tá? Vou tentar postar eles todo dia, tá? Quem chegou na live agora aí, salve, salve. Deixa like, se inscreve, entendeu? Não sei. E é isso, mano. Não sei quantos likes tem agora que eu não tô com o YouTube aberto aqui. Mas é isso, pô. Deixa like aí, se inscreve, tamo junto, bora lá. Ó a metinha, eu vou tampar a metinha aqui. Henrique, não caia, por favor. Henrique, tu é estudante de Direito. Sou. Henrique, Não caia. enquanto estudante de Direito, Sim. você não acha que é fundamental, que a estratégia nacional para as terras raras, ao invés de ser elaborada por uma empresa privada com participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da União Europeia, ela seja formulada pelo Centro de Pesquisas Minerais do Brasil em parceria com a expertise que a gente tem das universidades públicas? Porque, por exemplo, como é que a gente explica, Henrique? Isso não passa pelo Congresso, atenção, viu, gente? Isso não passa pelo Congresso. Que a decisão do Ministério de Minas e Energia foi, ao invés de pegar um órgão público que tem conhecimento acumulado, que pesquisa terras raras desde Aguinha. os anos 70, Se hidrata. ao invés de botar para um órgão público a formulação da Política Nacional de Terras Raras, ela bota para a União Europeia, que não tem terras raras, quer as terras raras brasileiras, para que mais uma riqueza nossa vire um mero ciclo de commodities. Você citou muito sobre o orçamento, né? Talvez essa decisão não passe, né, pelo Congresso, mas o orçamento passa. E a gente sabe que hoje temos um orçamento sequestrado pelo Congresso Nacional. Vivemos um parlamentarismo às avessas, mas mesmo assim a gente não pode deixar que as coisas não aconteçam. Óbvio, temos que contar estratégias. Eu espero muito que o Centro de Pesquisa assuma a questão das terras raras no Brasil. Mas esse investimento direto está sendo sequestrado pelo Congresso Nacional. A exemplo, na última semana, o governo Lula conseguiu reverter 1 bilhão de emendas parlamentares que vão para universidades federais, que vão financiar a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento. A afirmação em si eu achei um pouco irresponsável. Qual a afirmação? A afirmação sobre que os governos petistas não investem, né? Não tem um projeto soberano. Eu não falei que não Não é que. Não, pô. investe. Eu falei que não tem um projeto, porque, veja, quando a gente está falando de ciência e tecnologia, a base é a política de patentes. Não mudando a política de patentes do governo FHC, que, repito, o senador Darcy Ribeiro, na época, considerava a política mais entreguista do mundo, e a legislação de patentes do Brasil, se você comparar ela com a da Índia, com a da China, com a da África do Sul, com a da Colômbia, e aí vamos até países mais pobres. Você disse muito É bem. pior. Então, assim, A veja, legislação, a alteração nessa lei vai passar pelo Congresso Nacional e sabemos que tem grupos econômicos muito bem representados no Congresso Nacional. o problema é que não o governo tentou. Lula pode apresentar tentou. essa iniciativa, Mas vai ele- ser barrado no Congresso. Não necessariamente, Henrique, mas veja, vamos lá. A gente não pode trabalhar com esse argumento de, não pode fazer porque não vai ser aprovado. Veja, me parece que quem tem um projeto de país tem a obrigação de tentar mobilizar a população, mobilizar a academia, etc. mobilizar os trabalhadores para explicar a importância disso para um horizonte de soberania. Mas como a gente O não tem um governo- projeto de país, sendo que foram os governos que mais investiram em ciência e tecnologia? Mas, Henrique, sobre diversas... Você está pegando Henrique, um- esse argumento é muito um ruim ponto. para você, porque hoje o orçamento das universidades federais é metade do que era em 2014. E porra. Você está vários- desconsiderando os governos Não. que tiveram um corte de 70% Não, nos não,
governos Temer e Bolsonaro e foi recomposto esse orçamento pelo governo Lula. De jeito nenhum, estou desconsiderando. Aliado a isso, Henrique, o ministro Fernando Haddad, de maneira reiterada, Tachad. não só o ministro Fernando Haddad, como a equipe econômica dele, já defenderam alterações, ou seja, ataque ao piso constitucional da educação. Defendeu. Isso é fato. Eu cito a fonte. Inclusive, isso é foi graças a fato. uma Mas olha aqui, mano, olha aqui, cara. Graças à articulação que Olha o governo aqui, fez, que não cara. foram atacados os pisos constitucionais de saúde e educação. Não. A proposta de PEC da transição apresentada pelo governo Lula mantinha suspenso o piso Presta atenção constitucional no da saúde e da fact-checking que educação aparece no aqui. Congresso Nacional. Na verdade, foi uma pressão, dos mercados para que esse piso fosse o governo... No Congresso. Então, o governo em transição conseguiu manter os pisos constitucionais. Não. Os pisos estavam congelados. A PEC da transição do governo Lula mantinha os pisos congelados no Senado. A revelia do Fernando Haddad tem matéria da época do Fernando Haddad criticando a decisão da Comissão Econômica do Senado. O piso voltou. E o Haddad deu várias declarações. Cito só um texto que compilou, reuniu várias declarações do Haddad e da equipe econômica. O nome do texto é A Cruzada de Fernando Haddad contra a Saúde e a Educação, do jornalista Antônio Martins, publicado no Outras Palavras. Mas isso tá enviesado. Não está enviesado. É um apoiador do governo, é um petista, inclusive. Isso está completamente Isso é factível. agiu para Isso que se é mantesse os factível. pisos. Henrique, E ainda isso é conseguimos orçamento factível. no piso da enfermagem, cabe citar aqui. Henrique, o governo Lula, a partir do ministro Fernando Haddad, deu várias declarações no sentido de alterar o piso e ano passado, em 2024, tanto a ministra Nise da Silveira, tanto o ministro Camilo Santana deram... Nízia Trindade. É isso, Nízia da Silveira, né? Desculpa. Nízia Trindade, obrigado. Tanto o ministro Camilo Santana deram declarações públicas, é público, contra a alteração no piso constitucional da saúde e da educação que vinha sendo defendido pela equipe econômica. Se qualquer pessoa for agora no Google e digitar lá, Camilo Santana critica a proposta de modificar o piso constitucional da saúde e da educação, vai ver lá a declaração do ministro para a própria equipe econômica do governo. Partiu da equipe econômica, mas conseguiu essa aprovação? O governo Não foi? conseguiu, dentre outras Então você- coisas, porque teve muita luta e resistência. Eu fui uma das pessoas... Eu fui uma das pessoas que denunciou bastante isso. Inclusive, infelizmente, a ministra foi demitida da saúde, a ministra Nízia, né? Foi demitida. Uma pena, porque o Padilha agora não faz esse debate em defesa do piso constitucional. E aí, veja, é complicado. Não, aí você já está indo para outro... Não, mas é porque você deu o argumento de que tem projeto por causa de orçamento. Eu estou dizendo que por esse argumento que eu acho frágil, ele não sustenta frente ao governo Lula 3. Mas aí, voltando ao debate inicial. Porque até no contexto de tecnologia... Valeu demais. Obrigado. Puta que pariu. Nós ainda temos 8 minutos e 49. Esse cara aí Franco, cadê você? foi foda. Gente, dá um espacinho aqui. Aquele cara que ele tá falando aqui, esse cara é brabo. Porra, não, velho. Olha isso, cara. Desculpa, Frank. Olha isso, cara. Que isso, cara? Na moral. É muito absurdo isso. Uou! Os caras quase quebram a cadeira. Desculpa, Frank. Tudo bem? Tudo que é abaixo, eles fazem essa palhaçada. Bom demais. Me lembre seu nome, por favor. Luiz Henrique. Luiz Henrique, é o mesmo nome do meu primo. É? É. Tudo que é E o debate, pai eles dele, o fazem apelido essa dele é Lula. E eu o amo muito. Eu gosto muito Todo de Lula. Como que é? E o pai dele, Luiz Henrique. Luiz Henrique, é o mesmo nome do meu primo. É? É. E o pai dele, o apelido dele é Lula. E eu o amo muito. Eu gosto muito Todo de Lula. Lula tu gosta, né? Não, todo Lula é forte, né? Nem um pouquinho? Um pouquinho, né? Tá. Ele bebe cerveja, legal. Come churrasco. Não alimenta fake news né? da direita. Não, mas... Não é fake news da direita. Pô, o Lula gosta. Uma cervezinha, meu camarada. Uma picanha. Uma cervezinha. Pô, calma Isso aí. é uma qualidade dele, É uma pô. qualidade. Eribaldo, um amigo meu, ele Qualidade. tem uma tese que é o seguinte: por que Lula é melhor que Haddad? Se você soltar Haddad no churrasco, Haddad não sabe o que fazer. Se você soltar Lula no churrasco, sai uma maminha, Sai. um coração Entendeu? de galinha assada, sai uma picanha. Quem? Haddad? Mas é Beatles, aquilo ali é música do povo. Vamos lá. Bora. Como que Beatle? Como que... Hã? Mas sai uma... A picanha. Porra.
Quem? A Toca violão. Mas é Beatles, aquilo ali é música de Playboy. Porra, tá falando que Beatles é música de Playboy. Ah, não. Referente à criação do Jones, de onde ele veio, realmente. Não tem como discordar. Na visão do Jones, não tá mentindo, né, cara? Da onde ele veio a criação dele. Mas tá, Beatles é meu top 1 banda. Vamos lá, pá. Uma picanha, sabor picanha. Bora. Churrasco onde? Pois é, Ashley, tá faltando, né? Nesse governo do Lula. Tá faltando. Você quer falar uma coisa antes? Não, eu quero só uma coisa que eu acho importante. Veja, no caso das terras raras, por exemplo, o Brasil tem a segunda maior reserva mundial de terras raras. O mesmo custo que é dado para contratar um edital privado, poderia esse recurso ser alocado, é discricionário, não passa pelo Congresso, para colocar no órgão público o Centro de Pesquisas Minerais. Então, assim, é uma escolha do governo, ao invés de colocar no âmbito da administração pública e ter um projeto soberano, fazer essa parceria com a União Europeia. Te pergunto, Luiz Henrique, meu querido camarada, você, enquanto militante petista, não é porque você é petista que você vai apoiar esse projeto e você acha que isso é equivocado. Tamo junto. Ok, tamo junto. Vamos lá. Agora, Eu acho que dentro de todos os temas que você trouxe, a gente está no terceiro bloco aqui. Assistente de eu acho comunicação. fundamental o seu papel, as argumentações que você traz muito bem fundamentadas, com dados, com coisas que às vezes, o nosso companheiro falou, às vezes dá uma confundida, mas eu acho que é legal falar assim, tudo que você trouxe muitos elogios. Nós petistas já ficamos felizes com isso. Cadê o uso dessas Você terras, avalia então? positivamente o nosso governo, que foi o governo que mais fez no Brasil até aqui. Ponto. De políticas públicas, Beleza. sim. Neste tema, Sim. várias coisas já foram citadas por você, nosso companheiro Sidão complementou, os companheiros já complementaram algumas coisas. Acho que faltou ser citado Ciências Sem Fronteiras. Eu não acho um bom programa. Eu não citei porque eu não acho um bom então, programa. discordamos. Eu avalio um bom programa, mais de 100 mil pessoas saíram do Brasil, se formaram, estudaram e voltaram para o Brasil para executar. Vamos debater isso? Só deixa eu completar. Tá, perfeito. Só deixa eu completar. Eu acho que você, que é um pré-candidato, será um candidato por um partido que está na nossa base, você vai fazer o L no segundo turno, Jones. Eu acho que é legal você... Eu não sei se ele vai fazer o L no segundo. Eu não sei. Dependendo de quem vai estar, velho, eu não sei. começar pelo caminho de Pô, foi muito articula forte pra isso daí, complementar tá? o governo, o plano de governo do Lula. Tá, vamos Porque lá. eu acho que a gente Estressante vai pra sair de uma caralho, crítica por crítica e a gente vai chegar num futuro parlamentar que eu creio que você vai ser eleito. Você é um cara muito bem colocado e Muito muito bem obrigado. visto pela mídia. Tu votaria em pelas mim? pessoas. Eu não vou votar porque você não é do PT, Mas só vota em cara do Ah, PT. vixe, olha lá, ó. Ô, Olha, o que eu falei, eu não vou votar em você porque não é do PT. Sectarista. Ó, mano, eu falei no começo da live, mano. No começo do corte, talvez, eu acho que, né? Quem tá assistindo aí pelo corte. Mano, eu sou filiado da UP, tá ligado? Mas não é por isso que eu vou votar no Léo Péricles, mano. Se tiver oportunidade, eu vou votar no Jones Manuel mesmo, mano. E é poucas ideias. Tá ligado? É poucas ideias. Ele sim, mano, ele, pô, cara, tem chance real. Tá ligado? Eu acho que, eu vou ser bem sincero, mano. Eu tô na UP, velho. Vou ser bem sincero. Eu acho que o Jones Manuel é bem maior que o Léo Péricles hoje em dia. Bem maior. Não tem comparação, cara. Ele tem um alcance gigantesco. Gigantesco. Nem à toa que ele tá em todo debate, cara. Entendeu, cara? Foda, mano. Só deixa eu Não, fechar, fecha o só raciocínio, fechar o vai. parênteses. Eu acho que é fundamental que a gente saia, que a gente entenda. Agora esse papo aí, não vou votar nesse aí porque você não é do PT. Ô, meu amigo. Me poupe, mano. Foi feito de bom, que você mesmo traz em todos os temas. Entenda e concorde que falte coisas, que precisam ser mais coisas serem Oi, Laninha. e que você, Tudo bem? um futuro Salve, parlamentar, um cara que vai ser de um partido que vai estar na nossa base, que tem ministério hoje dentro do nosso governo, que por mais que você concorde com a figura ou discorde com a figura que está lá, está representado no partido que você vai fazer parte. Então busca, articula desde já, eu te peço por favor, monta o plano do governo Lula 4 agora, porque ele vai ser reeleito e eu quero que você faça parte do plano de governo. Vamos lá. Montar o plano do Lula 4. O Jones deve já ter o próprio plano dele feito há anos, irmão. Ah, perfeito, Luiz. Eu agradeço os elogios. Fico muito feliz. Mas vamos lá, Luiz. Veja,
Me parece que o que a gente está debatendo aqui, a gente está debatendo marcos estruturais para o futuro do Brasil. Eu citei a legislação de patentes no debate com o Sidão, que nunca foi enfrentada. Sabe qual é outro problema gravíssimo do Sidão Brasil? foi brabo. O governo FHC, na emenda constitucional número 6, acabou com a diferenciação entre capital nacional e capital estrangeiro. A partir daí, as empresas multinacionais passaram a ter liberdade para participar de editais de compras públicas, receber financiamento do BNDES, porque acabou essa distinção. Então, juridicamente, hoje no Brasil, a Volkswagen do Brasil, que não existe Volkswagen do Preciso Brasil, é uma ler. empresa alemã. A emenda constitucional número 6 de 1995 foi aprovada no governo de Fernando Henrique Cardoso e eliminou a distinção constitucional entre empresa de capital nacional e empresa de capital estrangeiro. Até então, a Constituição de 88 previa tratamento diferenciado e proteções específicas às empresas nacionais em setores estratégicos. Com a emenda, passou a valer o princípio da isonomia, permitindo igual acesso de capital estrangeiro a diversos setores da economia, como parte da agenda de abertura econômica e liberalização dos anos 90. Vou voltar um pouquinho por causa do TDAH. Então, juridicamente, hoje no Brasil, a Volkswagen do Brasil, que não existe Volkswagen no Brasil, é uma empresa alemã, e a Petrobras tem praticamente o Lula mesmo estatuto, presidente a de novo, diferença é que a meu Petrobras Deus. é uma empresa estatal de economia Mano. mista, né? Por exemplo, isso Já nunca foi comento. enfrentado, Luiz. E aí a maioria, inclusive dos militantes, infelizmente, do próprio PT, nem sequer conhece esse debate. Então, o que é que a gente defende, Luiz? A gente nunca negou, só fechar o raciocínio, a gente nunca negou os avanços de políticas públicas do PT. Eu nunca neguei. Tem um vídeo no meu canal de anos atrás, como prova, sobre junho de 2013, que eu elogio cada uma das políticas públicas e digo porque o Lula foi reeleito, porque ele conseguiu eleger a Dilma. A questão para mim é, primeiro, eu sou socialista, eu imagino que você também. Então a gente quer o socialismo no Brasil, a gente quer a Revolução Brasileira. Segundo, a gente luta pela Revolução e também por reformas populares. Aí que tá. Eu não acredito que os petistas sejam socialistas, não, mano. Hoje em dia eu classifico eles como neoliberais. Porque pra ficar aí apoiando esse governo neoliberal com coisas que o Tachad, por exemplo, faz, é tipo, puta que pariu, né, meu amigo? Puta que pariu. Projeto de revolução, de mudança realmente social, PT não tem, mano. E aqui, ó, a Ashley, Lula presidente de novo, meu Deus. Mano, eu acredito que se o Lula entrar em outra candidatura, ele foi eleito, né? Entrar a gente tem o Lula 5, Lula 6, sei lá, qual que Lula que a gente tá. Ele não vai conseguir terminar o mandato, o cara tá velho, mano. O cara tá velho, a gente tem que lembrar dessa fita, mano. Entendeu? Já é um senhor, mano. Ele não vai conseguir terminar o mandato. Quem que vai substituir ele? Alguém como o Alckmin? Porra, de verdade, velho. De verdade, a gente tem que ser realista em relação a isso, mano. Tá ligado? Eu não tô viajando na maionese, velho. É real, caralho. O PT nunca apresentou um projeto de país que pautasse reformas populares e um acúmulo Mas o de projeto força do PT são todos os resultados para- que já foram entregues. Já tem resultado uma perspectiva revolucionária. Então, deixa eu dar um exemplo. Mas aí a gente não tá falando de revolução. Deixa eu dar um exemplo A gente para tá você. falando de bom resultado Não, dentro do tema que foi petista passado. não fala de reformas revolução. e marcos para a Desculpa. transformação do Brasil. Deixa eu dar um exemplo para você. Como é que com 5 mandatos petistas nunca teve uma iniciativa do governo Lula para acabar com a diferenciação entre capital nacional e estrangeiro? Porque sem isso, gente, não dá para planejar um sistema nacional de inovação, porque você precisa pensar o papel do capital nacional, de preferência público, junto com universidade e Mas dentro de todos os temas financiamento. a gente acha brecha para achar coisas que faltam. Amassou. Falta tudo, né? Não, Amassou. não falta tudo, muita coisa já Sobrou foi. nada pro petistinha. Sobrou nada pro petistinha. Franklin, na moral. Ei, galera, na moral, acorda aqui, Franklin. Deixa o Franklin. Eu gosto. Aqui, ó, Lana, o Johnny tem argumento que vence o debate com a seguinte frase. Lula baniu celulares na escola, os alunos não podem jogar Roblox. Muito de Franklin, eu vou ficar muito triste de debater com ele. Eu sou teu fã, você é Franklin. O Franklin é brabo, vai lá. E aí, camarada de Eu gosto do Franklin, tá? O prazer é todo meu. Eu já vi vários debates Eu gosto seus. do Por Franklin. favor, não faça comigo o que você fez com o Lucas Pavanato. Ele merece. Eu não mereço, né? Eu sou uma pessoa de boa. Quer começar? Bora. Vamos fazer um acordo 1 minuto pra cada? Mano, o Franklin amassou o Pavanazi, velho. Amassou o Pavanazi. Amassou, velho.
Sobrou, porra, nada. Nada. Ele foi destroçado. Fechou, vamos lá. Então, Um vamos minuto lá. pra cada, vamos Eu lá. discordo nessa posição, Agora o debate quê? fica sério. porque quando a gente olha a verba discricionária, como o camarada falou, ela é discricionária, entretanto, nós temos tetos, né? Por exemplo, e eu estou falando da posição de alguém que já foi um burocrata de secretaria meio. Quando nós gastamos a verba discricionária, ela precisa de atingir um teto, porque senão vem o Tribunal de Contas e vem falar comigo. Quando nós fizemos esse acordo, que, sim, olhando estruturalmente, pode ser um acordo que não é o nosso objetivo como socialistas que somos, mas ele é um acordo que permite que haja uma transferência de tecnologia, porque, por exemplo, quando a gente olha as fábricas, por exemplo, de microcondutores, cada fábrica custaria 100 bilhões de reais. Então, vamos lá, Frank. Tu tá falando do Acordo das Terras Raras. sim. Né? O Acordo das Terras Raras ainda não tem a política nacional para terras raras formulada, a gente não sabe se vai ter transferência de tecnologia. A tendência é como a União Europeia ela quer competir com a China na política de processamento e extração de terras raras, a política é não ter transferência tecnológica, porque, pelo contrário, a orientação dos Estados Unidos e da União Europeia é manter o país como um mero país primário exportador. Extrai aqui o buraco de mineração das terras raras, como tem uma mina de terras raras lá em Goiás, que é basicamente capital estrangeiro, capital britânico e capital estadunidense. Isso é um problema, por um lado. Por outro lado, repare, vamos voltar para o tema da saúde. por Caralho, exemplo. mano. Países que têm menos Ver o importância Jones que o falar Brasil, é- menos poder econômico que o Brasil, vem fazendo políticas de licenciamento Uma arte, compulsório e buscando produzir Olha isso, internamente cara. os medicamentos fundamentais. O exemplo da Colômbia. A Colômbia, em 2023, quebrou a patente do Dolutegravir, que é para pessoas que têm HIV. O Brasil, desde 2007, não faz um licenciamento compulsório. É como eu disse aqui inicialmente. A gente tem um orçamento que ele é um orçamento de 100%, e nesse orçamento de 100%, como eu vou criar uma nova indústria, entende? Então, quando por exemplo, A gente na não tem esse questão poder, não tem. de fármaco, a gente, no governo Lula, a gente conseguiu a criação da polilamina, a gente conseguiu Por a enquanto. vacina da dengue, Aí e teremos. tudo isso vem com Aí, um ó. orçamento público Aí, ó. dentro. Legal. Então a gente não pode dizer que, por exemplo, o governo Lula ele não vê. O negócio é que hoje a gente tem lá 1 trilhão do orçamento todo para dívida e a gente tem deputado que está utilizando, sabe quanto? 500 milhões de reais só de emenda parlamentar. Então, o governo Lula, com tudo que ele tem de orçamento hoje, ele faz o que é possível, com certeza. Você tem esse poder, mas é meio que um conjunto, né? Então complica. E ninguém consegue. A gente não tem esse poder. A Ashley falou, a gente não tem esse poder, mas tem, mano. A gente não utiliza, tá ligado? Capacidade desse poder. Senão nós não teríamos nem a polilamina, nem teríamos a vacina da dengue, nós não teríamos esses avanços que nós tivemos na questão do fármaco também. Mas, Franklin, veja, esse 1 trilhão pago para juros e serviços da dívida pública acontece, dentre outras coisas, porque o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por Lula e Haddad, mantém a taxa de juros alta, porque o Conselho Monetário Nacional colocou uma meta de inflação de 3%, que é irreal. O modelo oficial do Banco Central é aumentar a taxa de juros para perseguir a meta de inflação. O Brasil, nos últimos 30 anos, só teve inflação de 3% 2 vezes. Essa não é a tendência da economia brasileira. Só Isso por um que lado. Mas esse peraí, um caso- minuto é meio, Franklin, por favor. Isso por um lado. Por outro lado, o próprio ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, defende uma política de austeridade, de cortes de gastos permanentes. E como eu citei no debate com Henrique, podem conferir no texto a cruzada de Fernando Haddad contra a saúde e a educação, e vocês vão ver que o ministro da Fazenda do Brasil, infelizmente, defende de maneira sistemática a redução do gasto público em saúde, educação, ciência e tecnologia, geração de emprego, meio ambiente, infraestrutura. Porque ele e precisa tudo. de atingir as metas. Metas Existe checks and balances. neoliberais. Metas neoliberais. Obrigado, cara. Eu Minha queria, quarta afirmação. eu queria ver mais o Franklin falar, cara. Que é o seguinte, o Franklin, ele diferente dos outros petistas, eu creio existem exceções, tá ligado? Entre os petistas, cara. Existem petistas que realmente são socialistas e querem uma revolução, mano. Tá ligado? O Mano Franklin, ele realmente é um socialista revolucionário. Tá ligado? Eu enxergo isso nele, mano. Que só vocês verem
os outros debates que ele participou e tudo mais. Mano. Então é o governo Lula 3. Como que é? Minha quarta afirmação é o governo Lula 3 estimula privatizações tamo no no 3. Brasil. Esta Estimula. afirmação parte do seguinte pressuposto. O governo Michel Temer criou para o decreto presidencial o PPI, o Programa de Parceria de Investimento, que tem como objetivo, está no site do PPI, qualquer pessoa pode conferir, desnacionalizar a economia brasileira, e começou uma série de privatizações em massa na infraestrutura. Era promessa de campanha do presidente Lula acabar com o PPI, que era chamado pelos queridos amigos e amigas petistas como o projeto do golpe. Este PPI foi mantido durante o governo Lula 3 e não passa pelo Congresso acabar o PPI. O governo poderia emitir um outro decreto presidencial e simplesmente acabar com o PPI ou só não colocar mais projetos. O governo manteve o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos. O governo editou um decreto presidencial em abril de 2023, ampliando as áreas do PPI, colocando segurança pública, presídios, reservas ambientais, parques, rios e tudo mais que você imaginar. E hoje o Brasil vive a maior onda de privatização de escola da sua história. Algumas pessoas vão falar, mas são privatizações de escola feitas por governos estaduais, com apoio do BNDES. A privatização de escolas aqui que o Tarcísio está fazendo em São Paulo é com apoio do BNDES, o governo federal não passa pelo Congresso. A gente vive a maior onda de privatização da infraestrutura do Brasil, e a gente vive a maior onda de privatização da atenção primária à saúde no Brasil. Todas medidas de privatização via concessões e PPPs, com financiamento do BNDES, com modelagem do BNDES como prioridade para a política de infraestrutura física e social do Brasil. E o exemplo mais gritante disso me parece ser o metrô de Recife, que é federal, é da CBTU, que o presidente Lula prometeu que não iria privatizar em 2022. Estava do lado dele no segundo turno, quando ele prometeu que não iria privatizar. E está privatizando. E a Trenzub, no Rio Grande do Sul, que o governo Lula prometeu 7 vezes ao sindicato dos metroviários e metroviárias que não iria privatizar, está encaminhando a privatização. Vamos lá. Vamos fazer esse esquema 1 minuto para cada? Agora sim. Vamos lá, 1 minuto, para respeitar. Vamos lá, vai. Ô, Jones. Eu não gostei dos... Nós vamos trabalhar de conceito. Vamos lá, vai. Terceira vez que a gente vê esse cara. E tem o conceito concessão. No caso de Recife mesmo, fui até procurar informação para poder trazer elementos concretos. O que o governo está propondo é uma concessão junto com o governo do estado, mas tem um elemento importante que eu não vejo você nunca falar, que é a manutenção dos trabalhadores atuais do metrô lá do Recife, de Pernambuco. Eu acho que isso aí já é uma diferença. Agora, se a gente for olhar, você falou do PPI, vamos lembrar que estava previsto, o Correios está no PPI. E o que o governo Lula fez? Retirou do PPI. A EBC foi retirada do PPI. A CEPRO foi retirada do PPI. Por quê? A Petrobras, vamos lembrar, no governo do Bolsonaro, o Guedes já tinha prometido privatizar. Privatizou com o governo Lula? Não. Agora, o termo concessão e privatização a gente pode debater. Eu sou contra a privatização. Vai lá. Vamos lá. Tiago, tu fez uma pequena confusão entre o PPI e o PND. O Plano Nacional de Desestatização, onde estava Correios, Petrobras, EBC, que o governo Lula tirou. Parabéns para o governo Lula. Tirou. Inclusive, é por isso que eu votei naquele homem no segundo turno, porque a gente esperava, no mínimo, alguma coisa dele. Agora, veja. Caso do metrô do Recife. A CBTU é a empresa federal. A proposta do governo Lula é, depois que o metrô for privatizado, liberar 4 bilhões de reais dos cofres do governo federal para entregar para a iniciativa privada gerir o metrô privatizado. Então, hoje, o metrô mal funciona aos domingos, tem vários problemas de incêndio, de quebra, de sujeira e tal. Aí o governo, se tem 4 milhões disponível no orçamento hoje, já com rúbrica destinada, ao invés do governo recuperar agora o metrô e cumprir sua promessa de campanha, ele diz que primeiro tem que privatizar a exigência do Rui Costa. Primeiro privatiza para depois dar os 4 bilhões para a iniciativa privada. Agora é minha vez. Então a ideia é concessão, não é privatização. Você concorda comigo que concessão e privatização são conceitos diferentes? Eu tenho certeza que você concorda, que você é muito inteligente.
concessão é você conceder tanto tempo. Vamos olhar as rodovias federais. Quando o governo do presidente Lula começou a fazer as concessões, é diferente do modelo que a gente vê aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Para você ir para Santos, você gasta 30 e poucos reais, R$36. Agora O Lula você tava anda com numa preguiça e rodovia apertou federal, com o pé e cola. o pedágio é muito mais barato do que você paga numa rodovia privatizada do estado de São Paulo. Porra, mano. Eu vejo que você gosta muito, você fala muito da China, a importância da China. E vamos ser China é sinceros, foda. na área da tecnologia, a China só avançou porque teve o quê? Concessão para o setor privado. Então, eu acho que assim, tem elementos que são estratégicos. Não sei não, viu? Eu acho que a China avançou em tudo, meu amigo. Sabe por quê? Camarada Mao Zedong, tá? Camarada Timoneiro Mao Zedong, tá? Eu acho que a China avançou em todos os sentidos pela revolução que teve lá, tá? É isso que eu acho, entendeu? Essa que é a fita, mano. Numa economia, né, como petróleo, luz, Vamos lá, minha vez. água... Camarada Mao Zedong. Pode ir. Vamos lá, meu camarada, veja. Concessão e privatização, do ponto de vista de tipificação China tá jurídica, outro tem nível, cê é diferença. Sim, louco. a privatização é uma alienação indefinida, por tempo indefinido, saiu do poder público e a concessão, teoricamente, tem um tempo. Mas vamos lá, o PT, onde ele é oposição, ele chama a concessão de privatização. O PT, quando era oposição ao governo FHC, ele chamou todas as concessões do governo FHC, como as concessões do Parque Elétrico, de privatização, todas, Sim. votou contra, fez militância e chamava Foi. a concessão de privatização. O PT é oposição aqui em São Paulo, ao Tarcísio de Freitas. Chama todas as concessões do Tarcísio de Freitas de privatização. O é PT verdade. oposição ao Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Chama todas as Da concessões Sabesp, de por privatização. exemplo. O PT é oposição, uma parte do PT, o Quaquá não é não. Ao governo Cláudio Castro. Chama as concessões de privatização. Então não dá pra gente usar uma dupla moral. Quando a gente está no governo, concessão não é privatização. Quando a gente está na oposição, concessão vira privatização. A gente precisa ter honestidade no debate político, Tiago, por favor. A honestidade, ela parte quando a gente diferencia os conceitos. Quando eu falo que privatização é uma coisa e concessão é outra, é daí que vem o debate. Eu falei para você, trouxe para você elementos concretos do que é maléfico. Não compreendi que ele falou. Não compreendi que ele falou. Privatização e o que é benéfico à concessão. Tem partes que o Estado não dá conta. Não dá conta. Nós vivemos, Jones, num sistema capitalismo liberal. Ou você reconhece isso? Foi votado. Não compreendi que ele falou. Privatização, para você, é outra, é daí que diferencia os... Honestidade no debate político, Porra. Tiago, por favor. A Vou até honestidade, acelerar. ela parte quando a gente diferencia os conceitos. Quando eu falo que privatização é uma coisa e concessão é outra, é daí que vem o debate. Eu falei para você, trouxe para você elementos concretos do que é maléfico, privatização, e o que é benéfico à concessão. Tem partes que o Estado não dá conta. Não dá conta. Nós vivemos, Jones, num sistema capitalismo liberal. Ou você reconhece isso? Não, mano, Valeu. não, mano. O Estado consegue alcançar todos os lugares, cara. O Estado consegue alcançar todos os lugares, cara. O Estado tem os seus tentáculos, certo? Que alcançam todos os setores da sociedade. Como que o cara fala um bagulho desse, mano? Eu preciso nem. Gente, mal um pouquinho e saiu um estado mínimo. Caralho. Eu fiquei assustado com essa frase. O Estado não dá conta. O Estado dá conta de saúde e educação, né, gente? As escolas são privatizadas com financiamento do BNDES. Porra. À vontade. Meu Deus do céu. Isso. As três perguntas que você colocou, todas elas... Desculpa de interromper. Um esquema 1 minuto para cada? Pode ser? Pode ser. Perfeito. As três perguntas anteriores, essa também fala de projeto soberano para, tá? Os governos, quando se candidatam, eles se candidatam para um programa de governo, não um projeto de nação que nós ainda estamos por construir. Ah, não. Aliás, essa eleição do Lula 4 vai ter que trazer um projeto de nação. Aí sim, onde nós vamos poder colocar soberania intelectual, soberania tecnológica, soberania sobre o próprio país, porque é imenso. Então,
a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua erudição não estão sendo usadas quando você faz essas afirmações. Você não vai ter mesmo. Quem é que tem projetos de país para o Brasil hoje? Eu tenho, cara, que eu não gosto de falar dele, que eu não gosto dele. Ciro Games. A burguesia sempre teve, que é deixar do jeito que está. Saco. Tá? Agora, nós queremos mudar, mas para mudar não é um governo de 4, e nem de 8, e nem de 12, com a direita internacional, imperialismo, Essa todo mulher mundo. tem Não cara vamos de ser esquecer chata, é verdade. como é que foram né, os cara? primeiros Agora meses da Agora é minha Dilma. vez. Ela reconhece o Um minuto imperialismo. Vamos lá, Dilma, minha camarada, tá, com tá todo bom, respeito, vamos lá, o Lula é vamos lá, candidato vamos lá. desde 1989, já vai fazer 40 anos. É muito difícil acreditar que, sem ter apresentado até hoje um projeto de nação de fato, ele vai surgir agora. Isso por um lado. Mas, por outro Não lado, vai, vamos não. voltar para o que está sendo feito. Não é o problema do que falta fazer. Me parece que o problema é o que está sendo feito. Se vocês abrirem o Google agora e digitarem lá, Eu não tô dizendo. Bolsonaro revoga decreto mas... de privatização do SUS, vocês vão ver que Bolsonaro tentou privatizar a atenção primária à saúde via PPPs. A bancada do PT foi contra, Sei chamou lá se esse ela tá projeto certa de também, privatização mano, do sei SUS, não. lutou contra, e inclusive 13 e 17. Inclusive foi derrotado, ainda bem. Hoje o governo Lula vem fazendo a mesma política de concessão na atenção primária à saúde, com financiamento e modelagem do BNDES. Então, o que o PT enfrentou e ajudou a derrotar no governo Bolsonaro, o governo do PT vem fazendo. Não dá para chamar de privatização o que o Bolsonaro fazia, fazer a mesma coisa e dizer que agora não é privatização. Gente, por favor, vamos fazer um debate sério, vamos criticar essas medidas. O fato de vocês serem petistas não impedem de criticar essas medidas. Não se trata de criticar as medidas ou não. Nós, petistas, sabemos o que nós fazemos dentro do partido. Não se preocupe com isso, tá? O problema é o seguinte, para quem pega um país Sei não, com 30 milhões comendo osso de frango, você acha que a primeira preocupação vai ser essa? A primeira preocupação foi tirar da fome. A segunda preocupação foi colocar mais institutos federais. Tem problema de financiamento? Tem. Tá. A última preocupação agora é cortar as asinhas da direita que entra no Congresso para sequestrar o orçamento. O seu problema, na minha opinião, é toda a sua erudição é usada para dizer aquilo que você quer que aconteça com um projeto, com um programa que já está dando certo. Tá? Já está. Eu também tenho preocupação com as terras raras. Eu também tenho preocupação com a ciência e com a tecnologia. Eu sou professora. Agora, eu sei que para o meu aluno entender alguma coisa, ele tem que estar alimentado, tem que não ser alfabeto funcional e tem que estar, aí sim, projetando para o futuro. Pois não, camarada. Embora camarada seja um termo que eu usasse numa outra conjuntura. Um minuto, vamos lá. Veja, a gente sabe da fome que explodiu durante o governo Bolsonaro. E aí, é um bom argumento falar em prioridade, mas veja, companheira, em abril de 2023, o governo Lula, portanto, no começo do governo, ele tem um decreto-lei para ampliar e fortalecer o PPI, o Programa de Parceria de Investimento, para desestatizar a economia brasileira, e colocou presídio. Então, veja, você colocar a prioridade do governo foi combater a fome. Em abril de 2023, o governo Lula editou um decreto para colocar no âmbito do PPI, presídio e segurança pública. Existe, nesse momento, sendo construído em Erechim, no Rio Grande do Sul, um complexo prisional com administração privada em vários aspectos, com financiamento do BNDES, numa parceria entre Eduardo Leite e o governo Lula. Eu espero, e aí eu não estou com preocupação com o PT não, tenho preocupação com o Brasil, eu espero que aqueles e aquelas que se coloquem como militantes da classe trabalhadora não defendam a construção de presídios privados com financiamento do BNDES, e não foi responsabilidade do Congresso, foi decreto presidencial. Isso é ou não a política de privatização? Não, não é. Isso pode fazer parte de um projeto maior que você vai caminhando aos poucos. Eu acho que aí é onde você tropeça. Tá? Você faz um recorte, olha desse recorte para trás e não consegue olhar desse recorte para frente. É o que eu tenho a falar. Não sei. Isso é privatização, sim, caralho. André. Jones. André, você acha um absurdo o BNDES financiar a construção de presídio privado? Vamos lá, você tocou no ponto. Não sou a favor de privatização, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nunca fomos. Quer dizer,
eu observei já em muitos, principalmente nos governos municipais, em cidades menores, não capitais, sim, muitos casos em que privatizar não saúde e educação, mas Como está acontecendo alguns hoje. serviços terem sido privatizados levou a uma melhora na qualidade do Formou. serviço, não por qualidade do privado, mas por incompetência daquele governo local, por exemplo. Perfeito. E aí entra uma questão que é o ponto do BNDES. Eu acho que o papel que o BNDES cumpre é institucional. Então, ele vai financiar, através de parceria com os governos dos estados e municipais, o que esses governos estão propondo. Ele não pode simplesmente se negar a financiar necessariamente. Então, não por questões simplesmente ideológicas. Ainda que... Tem um erro aí, André, de verdade, do fundo do coração. O BNDES fez uma alteração no seu estatuto Ó, fact para checking. permitir Vai chegar. o investimento do banco, por exemplo, em PPPs de presídio de segurança pública. Não era permitido e a diretoria do banco, a presidência do banco do Aloysio Mercadante, alterou para permitir. E não, é o chegou. Congresso. Ó, aí chegou. Em 2023 houve uma ampliação prática da dotação do BNDES com apoio técnico, modelagem e financiamento a projetos de PPPs em áreas sociais, incluindo o sistema prisional. Esses projetos passaram a ser enquadrados em programas e políticas públicas, como o PPI e linhas setoriais. Congresso, Então, assim, foi ideológico. Foi uma decisão política. Foi uma decisão, mas Política. uma decisão que está ligada a um contexto em que essas políticas estão acontecendo no Brasil. A gente precisa combater essas políticas Estão de sendo feitas privatização. pelo governo Lula. Sem dúvida. Só que, como é que a gente vai deixar de financiar os projetos de desenvolvimento desses estados, equivocados ou não, só porque aquele caminho não é o ideal, então a gente não financia nada. A gente não, o BNDES em si, como instituição, não pode tomar essa decisão. Mas, André, Nós, como sociedade, como militantes, sim. Aí a gente vai lutar contra essas privatizações. André, o governo Lula. Agora, Peraí, rapidão. O governo Lula, sabe o que foi que ele fez? Ele adotou um novo marco regulatório para as PPPs. Agora, todo governo estadual ou governo municipal que contratar uma PPP para saúde, para educação, para segurança e não conseguir pagar a PPP, a União cobre. Então não é a escolha, rapidão, não é a escolha do governo estadual. O governo Lula criou um marco para priorizar PPPs. Ele garante que lá na minha cidade, em Santana de Parnaíba, onde o prefeito construiu um hospital, porque construir um hospital é fácil, difícil é fazer ele funcionar, ele construiu o hospital. E agora ele fez uma PPP, tem uma OS gerindo esse hospital. O que vai acontecer na nossa análise? Vai acabar o dinheiro, é difícil manter esse hospital. O governo Lula vai garantir que esse hospital não pare por causa da incompetência de um prefeito que não conseguiu pagar. Não, ele vai pagar. É isso. Não, ele vai cobrir não é porque só a gente está impedindo o problema. André, ele não vai cobrir o hospital. O contrato é cobrir o contrato da PPP. Então ele vai pagar a empresa privada. Ué, porque a empresa privada, se não receber, vai parar o hospital, mas aí, cara. André, vai abandonar, pelo vai levar amor de os Deus, médicos, pelo amor de Deus. os enfermeiros que ele contratou. André, a gente é de esquerda, a gente defende a administração pública direta, a gente Uhum. defende Também, escola, sim, nós escola, defendemos isso. saúde, seja Mas eu não concurso posso, público, não é não? Eu não posso, a custo de garantir que mesmo privatizado esse serviço chegue para a população, eu defender, falar, não, é porque tinha que ser o governo municipal. O governo municipal lá quis privatizar e agora, se o governo Lula não garantir o pagamento eventual André, disso... O governo Lula está incentivando a privatização de pessoas Não, pobres. ele está impedindo o problema de piorar, pô. Ô, André. Sei lá, ele tá piorando. Porra, Ele tá gente, vocês piorando. estão defendendo realmente privatização. Estão defendendo. Pô, cara, isso é inaceitável. Mano. Alguém diz que. Tudo bom, porra, Jonas? alguém que Prazer, se diz de Carlos esquerda, né? Prazer, Jones, desculpa. Jones. Você quer começar? Eu começo? Não, Carlito, é assim, uma dúvida bem básica. Por exemplo, o presidente Lula, ele prometeu aos metroviários e metroviárias da CBTU de Recife e prometeu aos metroviários e metroviárias da Transurb do Rio Grande do Sul que não iria privatizar os dois. Ele está descumprindo a promessa, isso não passa pelo Congresso, é uma decisão do Executivo. O presidente Lula prometeu aos urbanitários e urbanitárias da Compesa que não iria privatizar a Compesa. A Compesa é uma empresa estadual. Porém, contudo, todavia, a privatização só saiu do papel porque o BNDES garantiu 2,7 bilhões para fazer a privatização da Compesa. E aí, Carlito, do fundo do coração, você acha que é papel do BNDES tá financiando privatização de companhia de água e saneamento, entregando o saneamento básico e o regime de águas de Pernambuco na mão de capital estrangeiro canadense, gente?
Eu não acho. Isso daí Bom, é deixa eu nonsense, dizer o que eu mano. acho. Boa. Eu acho que existe uma diferença entre aquilo que a gente tem como norte, onde a gente quer chegar, e a realidade que a gente vive. Bom, o PT não concorda com nenhuma privatização, nunca foi a nossa política, e eu nasci dentro de um partido onde isso foi me ensinado do berço. Nós somos o partido contra a entrega do patrimônio nacional. Essa sempre foi a nossa verdade. Né? É uma verdade que a gente Mais ou compartilha com menos. nossos companheiros comunistas. Né? Isso a gente tem de acordo. Sei lá, O que acontece? Não só dentro do Congresso, mas na sei, atuação mano. do próprio Não governo, existe sei, o lobby, mano. existe a imposição de valores, né, de interesses que às vezes fogem do nosso controle. Um dos exemplos que foge do nosso controle, por exemplo, é a intervenção do fármaco, que acho que vocês estavam até citando aqui agora de pouco. Né? Então, dentro desse cenário, o que a gente tem que fazer? Contenção de danos. A gente vem de uma política neoliberal do governo Bolsonaro que entregou muito do país, que já tinha sido entregado muito pelo governo Temer, pelo golpismo do Temer. E eu acho que esse foi o real motivo até pelo golpe da Dilma, porque a Dilma era uma presidenta que estava usando um pouco mais dentro da industrialização do país, dentro de diversos setores que a gente tem debilidade de fazer agora. Então, tem uma diferença entre onde eu quero chegar e se tem um muro na minha frente ou não, porque se eu for de cara com ele, eu vou quebrar a cara, entendeu? Então, nós temos uma resistência contra tudo isso, né, acontecendo com a gente, e o PT ele não perde a sua promessa, o seu vínculo histórico por conta disso. Pelo contrário, a gente está ali segurando a balança, né? Agora, o que eu queria saber é o seguinte, como é que você pensa em ajudar o governo Lula a chegar em condições de que a gente possa almejar um socialismo de ou inclusive uma reindustrialização do nosso país? É isso que eu quero arrancar de você, um programa para produzir política para o governo. Não criticar o governo, porque isso vai dar coro com a direita, esses problemas a gente já tem. Vamos lá, ok? vamos lá, Carlito, vamos lá. A gente faz uma defesa da classe trabalhadora. Então, por exemplo, quando os metroviários e metroviárias de Recife e de Porto Alegre vieram procurar a gente para pedir para denunciar a tentativa de privatização, foi porque, infelizmente, Carlito, o governo não estava recebendo os metroviários para realmente decidir sobre os rumos da Transurb e do metrô do Recife. É porque o Rui Costa está determinado a fazer essas duas privatizações. E aí, sabe o que é mais triste? Por exemplo, eu já conversei bastante com o Alfredo Júnior, que é presidente da CUT da Bahia, que é um trabalhador do Sindicato dos Químicos. É um cara brilhante, um cara foda para pensar em industrialização, política econômica. Em vez do Alfredo e vários outros sindicalistas estar pensando na industrialização do Brasil, a transformação produtiva do país, sabe o que ele está fazendo? Ele está tendo que lutar contra a privatização da Bahia Gás, que é a segunda maior empresa de gás natural do Brasil inteiro, porque o governo Jerônimo, Gerê, está querendo privatizar. Então, qual é a questão? Qual é a questão, Carlito? Veja, a gente precisa, infelizmente, estar fazendo essas críticas, estar fazendo essa militância, porque senão essa classe trabalhadora vai se sentir abandonada e desmobilizada. Isso pode, inclusive, é isso que fortalece a direita. Sabe o que foi que aconteceu? O governo Bolsonaro privatizou a Eletrobras. 20 mil trabalhadores foram demitidos. Os trabalhadores se organizaram no movimento Reaproveita Brasil. Conseguiram aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei 1791, que garante que os trabalhadores demitidos da Eletrobras sejam realocados em estatais não dependentes. Isso foi aprovado no Congresso Nacional. O presidente Lula foi lá e vetou, gente. Só dizer uma coisa aqui, O presidente Lula foi lá e vetou. Aí, só para fechar o raciocínio, esses trabalhadores vieram me procurar desesperados, pedindo ajuda para denunciar esse veto, para tentar derrubar ele no Congresso. Gente, no Congresso, inimigo do povo, o projeto foi aprovado e o presidente Lula foi lá e votou. É péssimo mesmo o que acontece Tá com os errado, não trabalhadores. tá? Claro que tá, mas deixa eu contar uma coisa para você. Dentro da realidade do que a gente vive, os trabalhadores têm algumas coisas para se orgulhar. Tudo bem, a gente tem um problema de que a gente não consegue vencer uma maré de privatizações, uma maré de neoliberalismo que vem caindo sobre o nosso continente. Revolução, mano! Revolução, cara! Tudo bem que é o Partido Trabalhista, mas a gente tem um caminho sim, cara! Porra! Revolução, mano! Perdeu um presidente legitimamente empossado, claro que ele pode ter uma dúvida se ele foi democraticamente eleito ou não, que é o Maduro, mas a gente perdeu a presença dele no continente porque ele foi sequestrado por um poder estrangeiro. E antes disso, né? o Brasil então, negou a entrada da Venezuela no nós estamos BRICS. brincando em que tipo de piquenique aqui? Não, fazendo uma luta pesada. Mas é Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, os trabalhadores podem dizer que todos os anos do governo Lula eles tiveram aumento salarial real, acima da inflação. Né? Ele pode dizer, por exemplo, que o poder de compra dele voltou. E agora, sobre privatizações, eu queria só trazer para vocês as empresas que o governo Lula defendeu da privatização, né? Que foi a ECT, a EBC, a Data Prévia, a Núcleo Prévia, a CEPRO, a Conab, a Petrobras e a PPSA. Todas essas empresas não foram privatizadas porque o Lula reverteu o seu processo de privatização. Então agora, tem umas batalhas que a gente ganha, outras a gente perde. Eu quero que você ajude a gente a ganhar batalhas e não perder batalhas. Carlito, mas veja, que batalha? Porque veja, o caso da CBTU, por exemplo, o caso da CBTU Recife, tem um orçamento. Tem uma pressão do governo do Estado ali também. Tem um orçamento. Não tem. A Raquel Lira queria desistir da privatização e o Rui Costa não deixou. Sim, o Rui Costa só uma coisa Costa não deixou. Mano, eu ia falar isso.
bastante o Rui Costa. O que o Rui Costa fez Carleto, e muitas coisas que o Jacques Wagner tem feito, inclusive agora, Eu ia os falar discursos que ele tem isso, dado, mano. não tem de acordo com o meu Não, coração. beleza, mas Carleto, Agora, o PT, Carleto, o governo federal não é gestado no Diretório Nacional do PT. Carleto, O governo federal ele tem Rui inúmeras Costa fontes, é- inúmeras forças tem que disputam o 4 governo federal. bilhões disponibilizados para o metrô do Recife. Por que razão, pelo amor de Jesus Cristo, vai, ao invés de colocar esse dinheiro público agora para melhorar o metrô, só vai colocar o dinheiro se o metrô for privatizado? Essa é a exigência do governo Lula. O governo Raquel Lira, porque o sindicato dos metroviários Então, é muito porque forte em Pernambuco. Porque a coisa não nasce só da idealização de Não, alguém, mas existem não é- pressões e forças operando sobre trás disso. A né? maior pressão para privatizar o metrô é o do próprio governo Lula. Sim. A maior pressão é do próprio governo Lula. O governo Raquel Lira tinha desistido da Que talvez privatização. possa. Talvez possa. O governo Raquel Lira tinha desistido. Fechou. Temos um minutinho. Eu queria só dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Tamo viu? junto, cara. Tamo junto. Que legal, cara. Um petista que gosta do trampo do Jones. Legal. Gente, vem alguém aqui Bacana. pra defender, acabar com a privatização do metrô do Recife, Por favor. Vamos lá. Falamos junto. Franklin, vai lá, Franklin, vai lá, meu. Não foi. Ramelou. Henrique, você Ramelou, é contra a ramelou. privatização do metrô do Recife, da Transurb, em Porto Alegre. Tamo junto? Tamo junto. Eu Tamo sou junto. contra a privatização. Inclusive, o metrô de BH foi Mas- privatizado. Desde que ele foi privatizado no governo Mas- Bolsonaro, a passagem aumentou 28%. Vamos pontuar uma coisa. Tem que saber diferenciar também concessão de privatização. Para isso existem marcos regulatórios para o Estado ainda ter a diretriz ali da política Mas, Henrique, do transporte. Mas, A Henrique, gente tem. Henrique, O jeito que foi feito, eu também não gostei. Henrique. Mas ainda assim, eu não posso falar que isso é uma privatização e vai entregar na mão Henrique. da iniciativa privada. O PT chama as concessões de Tarcísio de privatização, E não Henrique. Porque Henrique. ele não traça diretrizes e marcos para regular. Ele usa a concessão para entregar de vez na mão da iniciativa Henrique, mas aí, então, no caso, o problema não é a forma jurídica da concessão. O problema é o contrato. Então, se o contrato for bom, não é privatização. Se o contrato for ruim, é privatização, não faz sentido, Henrique. o lobby de Henrique, interesses e forças, ô, você Henrique, definir uma política que, Que regule advogado... isso. Ei, faça isso não, viu? Xandão vai ficar triste com você, viu? vai nada, Vai ficar não triste vai. com Vai ficar você. triste com você, pai. Aí, ó, Alana, verdade, amor, em BH tive que pular catraca porque tava caro. Mano, aqui em São Paulo foi privatizada a Sabesp. A qualidade de água em certos, principalmente na metrópole, né, capital, eu sou daquele interior, pô. 10 horas da capital. Mano, piorou muito, tá ligado? Piorou muito. Privatização só ferra com o nosso país, mano. Essa que é a grande realidade. Grande realidade é essa. Aí, mais uma rodada. Mais uma rodada do Jones aí, ó. Amassando os petistas, tá certo? Mais uma rodada. Você que chegou até o fim desse corte aí, ó. Tamo junto. Entendeu? Se inscreve, deixa o like. Muito bom ver o Jones, como sempre, né? Amassando nos debates, amassando. O cara é um monstro, cara. O cara é um monstro, velho. O Jones é brabo demais, mano. Eu admiro muito ele, entendeu? É o que eu disse no começo. Sou da UP, mas eu facilmente votaria no Jones. Eu quero que ele seja presidente. E é isso, mano. É isso. Ficamos por aqui, tá ligado? Viva a revolução, tá? Deixemos o grunge morrer jamais, porque o grunge tem esse espírito revolucionário, sim, tá? Não podemos esquecer que a nossa maior inspiração aqui era de esquerda, tá? Feminista, entendeu? Um cara que ia contra todas as medidas imperialistas dos Estados Unidos, tá ligado? E é isso, mano. Tamo junto, é nóis. E falou, até a próxima. Deixemos o grunge morrer jamais. Tamo junto, cara.